Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. E na aula de hoje a gente vai dar andamento aos conceitos que a gente estava vendo na última aula, a questão da aceleração de movimentos. Primeiro, vamos aqui para o conceito de aceleração. Ainda não havia apresentado a aceleração para vocês, embora já houvesse falado um pouco. Então, a aceleração é quando a velocidade muda. Eu tenho aqui um exemplo. A velocidade é 0 da bicicletazinha e após 10 segundos de movimento, ela passa a ser 8. Então, quando eu tenho uma mudança na velocidade, olha a fórmula aqui, ó, ΔV sobre ΔT. Delta, lembrando que é variação, então mudou a velocidade, eu tenho aceleração. Só um detalhe muito importante é que essa mudança de velocidade pode ser para mais ou para menos. Aqui no exemplo é para mais, de 0 para 8. Mas ela pode ser para menos também. Então, por exemplo, se você estiver num ônibus, o ônibus está andando bem lento. Aí você diz, motorista acelera. Se o motorista tiver conhecimento de física, ele vai e pisa no freio. Certo? Só para lhe fazer raiva. E vai dizer, olha, eu acelerei. Por quê? Porque a velocidade mudou. A velocidade diminuiu. Então, se a velocidade aumentar ou diminuir, eu tenho uma aceleração. Certo, gente? Então, tá aí um exemplozinho. Certo? No velocímetro do carro, velocidade de 40 até 60. Só para mostrar a vocês. É o carro aumentando a sua velocidade, ou seja, mudando a velocidade, você tem uma aceleração. E o movimento uniformemente variado, que eu estou apresentando para vocês agora, ele depende principalmente disso. A diferença dele para o movimento uniforme, que foi o movimento que a gente viu até então, era só MU, é porque esse movimento uniformemente variado, ele possui uma aceleração. Então, no movimento uniforme, só o espaço mudava, até porque é um movimento. Certo, gente? Só o espaço mudava. Aqui não. Muda o espaço, porque é um movimento também, mas muda também a velocidade. Então, o que é um movimento uniforme? Certo? É aquele que a velocidade não muda. O que é um movimento uniformemente variado? É aquele que a velocidade muda. Então, é um movimento mais perto do real. Certo? O que acontece? Porque sua velocidade está sempre mudando, né? Você anda rápido, anda lento. Então aqui tem um exemplo. Certo? No tempo de 0 a 5, a velocidade dessa moto aqui, desse exemplo, sai de 0 até 10. Então a velocidade está mudando. É porque você tem um movimento uniformemente variado. Equações de um movimento uniformemente variado é a que eu vou comparar depois, certo? Com as de um movimento uniforme. São duas funções horárias. Como assim funções horárias? Equações que envolvem o tempo. Certo, gente? Ó, equações que envolvem o tempo. Aí lembra da equação do movimento uniforme, que era a equação sorvete? S é igual a C0 mais VT. Era uma função horária também. Olha o tempo aqui. Só que agora, tanto o tempo como a velocidade estão mudando com... Aliás, tanto o tempo, tanto o espaço como a velocidade estão mudando com o tempo. Então, veja, eu tenho duas funções horárias agora. Uma para espaço, que vai ser uma equação do segundo grau. Eita, professor, vou trabalhar. Vai trabalhar com a famigerada equação do segundo grau. E outra, linear, que é a equação que professores de cursinho costumam chamar de vovô ateu. Certo? Ah, vovô não acredita em Deus. Então, ele é um vovô ateu, está aqui. V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade. Tem essas duas funções, daqui a pouco futuramente a gente vai trabalhar exercício dessas duas equações. Para por aí? Não. Terrivelmente não. Tem mais equações de movimento uniformemente variado. Antes, vamos fazer um exemplo. Daqui a pouco eu mostro mais a equação. Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação. Eita, a equação aqui agora. Como é que eu sei que não é movimento uniforme, gente? Porque a velocidade está mudando. Você tem que estar atento às grandezas. A velocidade está mudando com o tempo. Certo? VT. Se fosse movimento uniforme, começaria aqui com S. Mas não é. Certo? Além de tudo, seria de primeiro grau. Com espaço em metros e o tempo em segundo, determine sua velocidade quando T for igual a 5. É uma questão só de substituição. Certo, gente? Que a gente já viu lá no ensino médio. Aqui está o exemplo.
10 mais 3t, só que o t agora é 5. Ó. Então, no lugar do t, eu coloco 5 e resolvo. Normal, sempre lembrando que aqui você não vai fazer 10 mais 3 primeiramente. Você faz 3 vezes 5, ordem de precedência das operações. E a velocidade, 25 metros por segundo. Tá aqui. Foi apenas um exemplo, entre tantos. Ainda falando das equações do movimento uniformemente variado. Eu falei que eu tinha duas funções horárias. E tem essa equação aqui, que é chamada de equação de Torricelli, que ela tem por característica, ela não é uma função horária. Como assim, professor, não é função horária? Procura ter aqui, ó. Não tem. Então a gente vai trabalhar muito essa equação quando eu tiver um exercício que não fizer referência ao tempo. Ele não dá o tempo ou não pergunta o tempo. Então você pensa logo nessa equação. Certo? A equação de Torricelli, ela é usada quando não se faz referência ao tempo, porque ela não é uma função horária. Olha um exemplozinho aqui. Um ponto material parte do repouso, ou seja, ele estava parado, a velocidade é zero, a velocidade inicial. Em movimento uniformemente variado e após percorrer, como eu sei que ele estava em repouso e vai mudar, porque se ele está em repouso e não mudar, nem movimento é, né? Como está em repouso, continua em repouso, nem adiantava. Já sei que ele vai mudar, por isso que eu chamei aqui de velocidade inicial. E após percorrer 12 metros, ele já percorreu, ó, meu ΔS é 12 metros. Está animado de uma velocidade, ou está possuído por uma velocidade, ele está com a velocidade escalar de 6 metros por segundo. 6,0, gente, é 6, certo? Calcule a aceleração escalar do ponto material em metro por segundo ao quadrado. Então, se você olhar durante todo o enunciado da questão, não existe tempo. Procura aqui tempo. Procura aí no enunciado, não tem. Então, quando o exercício não faz referência ao tempo, Torricelli neles. Tá? Aqui é a equação. O professor tem que decorar todas essas equações? Olha, dependendo da prova que você vai fazer. O Enem, de preferência, ele não está fazendo você decorar fórmula para toda a questão. Mas é bom que você aprenda, é bom que você tenha prática. Certo? Conhecimento nunca é desnecessário. Então, substituindo os dados aqui, ó. V é minha velocidade final, 6 ao quadrado. V0 é 0. 2A ΔS, que é 12. 6 ao quadrado é 36. 0 ao quadrado é 0. Cai fora. 2 vezes 12, 24. 24A. Eu quero achar o A, né? Calcula a aceleração. Então, o A está multiplicando 24, eu passo 24 para o outro lado, gente. Ele está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, 36 dividido por 24. E 36 dividido por 24 dá 1,5 metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração do sistema internacional. Tá? Esse foi o exemplo. Gráficos do movimento uniformemente variado. Eu fiz de propósito aqui, que a gente já viu, os do movimento uniforme. Vamos comparar. Olha, o movimento uniforme, o gráfico S e T, sempre tem grandeza diferente. É sempre uma reta. Já falei para vocês, certo, gente? Uma reta para cima ou para baixo. No movimento uniformemente variado, o mesmo gráfico, ST, vai ser uma parábola, certo? Uma parábola que pode ter sua concavidade voltada para cima ou para baixo, certo? A concavidade voltada para cima, a concavidade voltada para baixo, o movimento pode ser retardado ou acelerado. Gráfico VT no movimento uniforme também é uma reta, mas sem inclinação, porque a velocidade nem aumenta nem diminui. A gente já viu isso. Ó. Ela vai ser positiva ou negativa sempre. Certo? No movimento uniformemente variado, o mesmo gráfico, ele se parece com um gráfico aqui, ó, mas não é. A velocidade vai estar aumentando ou diminuindo. Certo, gente? A velocidade ou aumenta ou diminui. E o último gráfico, o gráfico da aceleração. No caso do movimento uniforme, nem tem esse gráfico.
Não existe esse gráfico. Como disse para você, eu coloco aqui, mas a aceleração é zero. Não existe aceleração no movimento uniforme. Já aqui no movimento uniformemente variado, existe. E vai ser bem parecido com o de velocidade do movimento uniforme. Por quê? A aceleração vai ser positiva ou negativa, mas a aceleração também não muda, então a reta sem inclinação. Certo, gente? Então, resumidamente, no movimento uniforme eu tenho dois gráficos para analisar, geralmente retas, com inclinação ou não. No movimento uniformemente variado eu vou ter que analisar os três gráficos: espaço, velocidade e aceleração. O espaço vai ser uma parábola, espaço e tempo vai ser uma parábola, velocidade e tempo vai ser uma reta, inclinada para cima ou para baixo, depende de como a velocidade varie. E o gráfico da aceleração vai ser uma reta sem inclinação. Tá? Porque a aceleração não muda, a gente vai analisar muito esses gráficos. Nós temos que aprender a analisar mais do que trabalhar só numericamente com eles. Vamos a um exemplo. O gráfico a seguir, esse gráfico aqui, velocidade e tempo, veja que não tem número nenhum, aquilo que eu disse para vocês. Interessante que você saiba analisar um gráfico sem depender de valores. Mostra como varia a velocidade de um móvel em função do tempo, durante parte do seu movimento. Este gráfico pode representar vários movimentos, incluindo uma criança descendo num tobogã. Então esse gráfico aqui pode representar vários movimentos, incluindo uma criança descendo num tobogã. Verdadeiro ou falso? Primeira parte aqui é que ele pode representar realmente vários movimentos. Até aqui estava verdadeiro. Mas aí ele inclui uma criança descendo num tobogã. Mas professor, olha aqui, parece, é só botar um bonequinho aqui, a criança descendo, olha só que legal. Criança descendo num tobogã, verdadeiro, dançou. Gráfico não é retrato de movimento. Isso aqui jamais vai representar um movimento, ele vai lhe dar uma informação, você tem que saber ler um gráfico, não é olhar e ver o desenho que se parece, não. Se você for analisar gráfico dessa forma, você está estupidamente errado. Então o gráfico aqui, o que é que está me dizendo? Que a velocidade diminui com o tempo, a velocidade vai diminuindo até chegar em zero. Tá vendo? A velocidade vai diminuindo. Então, uma criança descendo num tobogã, sua velocidade diminui ou aumenta? Você bota as crianças no escorrego e fica lá embaixo feito uma bestalhada. Vem, criança! Certo? A criança vai descer. Certo? Imagina aí, você não digo nem num parque, num toboágua. Você fica lá embaixo esperando o cara descer. Desce aí! A velocidade vai diminuir? Não vai. Certo? Você vai se arrebentar e vai arrebentar quem está descendo. Porque a velocidade vai aumentar. Então, isso aqui é mais falso do que uma nota de R$7. Queda livre. Eu falei no movimento uniforme que tinha vários exemplos de corpos com a aceleração mudando. Um desses exemplos é a queda livre. Certo? O que é a queda livre? É quando você pega um objeto e solta sob a ação da gravidade. Não empurra, não joga para baixo, não faz nada. Você simplesmente vai soltar um objeto qualquer. Pega uma caneta e solta. Seu celular, né? A queda livre é inimigo do celular. Pega o celular, solta, e ele vai começar a acelerar até chegar lá embaixo com uma velocidade maior do que estava. Porque inicialmente a velocidade dele era 0 quando saiu. Então a queda livre é um tipo especial de movimento uniformemente variado. Todos os corpos caem para o centro da Terra. É bom lembrar porque muita gente pensa que no Japão a turma cai para cima. Certo? Primeiro que cair para baixo é um pleonasmo horroroso. É só cair e você já sabe que foi para baixo. Mas é o seguinte, é bom dizer que é sempre apontando para o centro da Terra, que você pode estar aqui no Japão, na Austrália, no Himalaia, levou uma queda, você vai ao chão, que vai ficar mais próximo do centro da Terra. A aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que eu li 10? Porque geralmente a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado, academicamente falando, a gente vai usar muito esse valor. Certo? O Enem mesmo adota isso aqui. Muitos vestibulares adotam e academicamente você pode usar esse valor sem muita perda nos seus cálculos. Se você for daqueles bem preciosistas que gostam do valor de forma correta, então na verdade você vai ter que procurar certo valor e vai ter que procurar, porque a Terra mesmo não é tão perfeita. E esse valor de 9,8 ele dá umas variadas durante toda a superfície da Terra. Na Terra nós temos montanhas, vales,
nós temos várias coisas, vários fatores que fazem a aceleração variar um pouco. É por isso que se você usar 10, está bem arredondado. Dois corpos abandonados à mesma altura demoram o mesmo tempo para chegar ao solo e chegam com a mesma velocidade. Deixa eu passar o próximo item para você já entender isso aqui. Ó. Abandonar uma folha de papel em uma pedra pode não surtir tal efeito. Professor, a folha de papel e a pedra, uma pena e um anel não vão chegar no solo ao mesmo tempo. Certo? A pena, a folha de papel vão demorar, vão cair lentamente. Só que isso aqui é no vácuo, pessoal. É a física perfeita, né? No vácuo. Então, se você procurar, por exemplo, no YouTube, certo? Por túneis de vácuo, você vai ver que eles soltam vários objetos de uma mesma altura, não interessa o objeto, solta até uma pena lá com peso. Você vai ver que os dois chegam no solo ao mesmo instante. Por que isso? Porque a gravidade é a mesma para todos os corpos. A gravidade é a mesma para o meu corpo, para o seu corpo, para um prédio, para um tijolo, para quem for, para uma nuvem. A gravidade é a mesma, ela não se altera. Aí quem descobriu isso ó, foi Galileu Galilei, que não dá para ver a cara dele porque isso aqui está bem distante. Aí ele está aqui. Ó. Então, na época que foi estudar a gravidade, Galileu subiu na Torre de Pisa, aquela torre famosa, inclinada lá da Itália. E como não dispunha, por exemplo, de um túnel de vácuo, não podia levar uma pena. Né? Ele colocasse a pena ali e a pena ia sair voando. Então, o que foi que ele pensou? Levou objetos metálicos, bem pesados, digamos chumbo e ferro, sei lá, com massas diferentes. Olha só, um grande e um pequeno. E verificou que, independente da massa, os dois chegavam ao solo no mesmo instante de tempo. Ele fez isso porque quanto mais pesado, né, mais os objetos, entre aspas, desprezam a resistência do ar. Ele provou que objetos diferentes chegam ao solo no mesmo instante de tempo. A gravidade é a mesma para todos, sempre repetindo. E quais as equações de queda livre, professor? São as mesmas do movimento uniformemente variado. A única diferença é que vai entrar aqui um tal de G no lugar do A. Lembra? Se você olhar as equações, são as mesmas. Ah, professor, mas aqui tem um Y. É Y. Alguns livros usam S, outros usam H e H0, tanto faz. Como eu falei para vocês, são incógnitas. Ah, professor, e esse sinal de menos aqui, que pode ser mais também se o corpo estiver subindo, descendo? Porque a gravidade, como a gente já viu, pode ajudar ou atrapalhar. Quando você joga o corpo para cima, certo? A gravidade atrapalha. O corpo quer subir, a gravidade puxa. E quando eu solto um corpo, a gravidade ajuda. Então, dependendo da questão, isso aqui vai ser um menos ou até um mais. Mas pode perceber que são as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Exemplo, olha aqui. Ó. Um garoto na sacada de seu apartamento, a 20 metros de altura, deixa cair um biscoito. É um objeto qualquer. Quando tem então a ideia de medir o tempo de queda desse biscoito. Desprezando a resistência do ar, olha só o que vai ter em cada questão de física. Você vai ler muito essa frase aqui. Ó. Despreza a resistência do ar, considerando o vácuo, blá blá blá. E adotando G igual a 10, olha aquilo que eu falei, ó, sem muita perda. Cuidado para não falar perca. Ah, não teve perca. Se você acha que não teve perca, pega um dicionário, viu que você está perdendo sua língua portuguesa. Determine o tempo gasto pelo corpo para chegar ao térreo. Então vamos aqui, ó, usar a equação. Eu falei para vocês, como o corpo está descendo, coloca aqui o mais. Ó. Equação do movimento uniformemente variado. S0, espaço inicial. Quando o exercício não citar, mete o zero aqui. Ó. Não citou. Velocidade inicial. Inicialmente o biscoito está na mão do garoto. Certo? Na velocidade inicial, 0. Aí nem me interessa saber o tempo aqui, 0. Meio, às vezes tem gente que coloca o 2 aqui embaixo, tanto faz, certo? Isso aqui faz parte da fórmula. 10, que é a minha gravidade, ó, T ao quadrado. 0 aqui, sim. E meu espaço, né? Tá aqui, 20. Esse 20 aqui veio do espaço que vai percorrer, ó. Tá aqui, 20. 0 aqui no primeiro termo, 0 no segundo, sai cortando. E 1,5 vezes 10, isso aqui dá 5. Então fica 20 é igual a 5t ao quadrado. Passo o 5 para o outro lado. Está multiplicando, vai dividindo. 20 dividido por 5 dá 4. T ao quadrado igual a 4.
Então, olha, gente, presta bem atenção aqui. Isso aqui é matemática. T ao quadrado igual a 4, isso quer dizer que T é igual a raiz de 4. Não é isso? E raiz de 4 pode ser mais 2 ou menos 2. Vocês viram isso em matemática. Até porque a equação de segundo grau tem duas raízes, duas soluções. Só que para o nosso caso, uma solução é inválida. Determine o tempo. Existe tempo negativo? Não. Então é por isso que aqui o exercício já foi bem adiantadinho, já colocou só a parte positiva. 2 segundos. Tá? Professor, se eu calculasse desse dois valores negativos, então o exercício não tinha solução. Não existe tempo negativo. Lembre disso. E com isso a gente acaba. Eu espero que vocês tenham gostado. Esperem mais alguns exercícios que eu vou passar para vocês desenvolverem melhor os conceitos que foram vistos em sala de aula.